rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Ciclo Histórico. E hoje eu tô aqui de novo para falar aí sobre esse desgoverno perante a educação no governo Bolsonaro, beleza? Pois bem, galera, infelizmente nós estamos aqui falando de novo sobre os mesmos assuntos, mas é necessário porque os ataques à educação são constantes e o meu papel como educador é trabalhar isso com vocês e alertar vocês do que está acontecendo. A primeira coisa que eu quero falar aqui, vídeo passado nós falamos a respeito aí do problema sobre as matérias de humanas que estão correndo riscos e etc. Eu andei dando uma pesquisada um pouco mais a fundo e conversei com alguns diretores de universidades aí aqui próximas da minha região. O que eu entendi é o seguinte: nós não corremos o risco dos cursos de humanas serem fechados. Por quê? Porque a universidade, a instituição universitária tem uma autonomia que pertence a ela. O governo não pode chegar e fechar o curso simplesmente porque ele quer. O que o governo pode fazer é cortar verbas para que esse curso entre em falências, que a universidade veja que não tem mais como manter ele, e também pode cortar FIES, ProUni e esses programas que o governo ajuda aí para que as pessoas entrem nesses cursos universitários, né? Então, assim, a princípio as matérias de humanas não serão cortadas, porém temos o grande problema que sim, o governo pode fazer ataques diretos, tirar algumas verbas e em principal o ProUni e FIES, que gera muito aluno nesses cursos aí, principalmente nessa área de educação. Então vamos fazer esse adendo, não se preocupe tanto assim, porque mesmo se eles querem derrubar essas coisas, ainda vai ter um grande chão e tem como a gente lutar, pegar na moeda e bater panela, fazer o que for necessário para continuar com os cursos de humanas aí nas universidades federais, beleza? Segunda coisa, e que foi o que fez mais eu fazer o vídeo hoje, ontem no dia 29 veio a notícia que o ministro Abraham, acho que é esse o nome dele, né, o ministro atual da educação do governo Bolsonaro, porque o primeiro já era tão incompetente, foi mandado embora. Agora esse é um pouco pior ainda, nunca trabalhou na educação, né, só deu aula de economia. Enfim, então nem vamos falar a respeito disso. Mas o ministro da Educação cortou 30% das verbas em 3 universidades federais aqui no Brasil. Quais são elas? Eu anotei aqui. UNB, que é a Universidade de Brasília, a UFS, que é a Universidade Federal Fluminense, e a UFBA, acho que é assim que se diz, que é a Universidade Federal da Bahia. Essas 3 instituições terão um corte de 30% no seu orçamento como um aviso, uma punição ou uma opressão, uma censura, seja como você preferir classificar isso aí. Eu vou explicar para vocês basicamente o que aconteceu. Segundo o ministro, essas universidades aí fazem eventos políticos, manifestações partidárias e festas inadequadas para o social universitário dentro da universidade, tá? Ele acusou que dentro dessas universidades, palavra dele, entrou sem terra aí dentro e gente pelada, que essas pessoas não poderiam entrar. Beleza, pelada é uma coisa, tem toda, ela pode responder por atentado ao pudor e etc. Existe a lei para defender isso daí. Mas o MST, e aí? Será que ele não é pauta válida? Será que ele não pode ir lá e falar sobre um pouco do processo do que é o MST? Essa ideia de terrorismo que esse governo atual tem do MST é muito complicada e ataca uma liberdade de expressão, uma liberdade individual dos seres aí, dos cidadãos, na verdade, né, do nosso território. O centro universitário, ministro, é um local democrático, onde todos podem participar, seja quem está estudando ou quem não está estudando. A universidade é pública e ela é um espaço aberto para todas as experiências democráticas
viventes dentro do nosso território nacional. Então você não pode escolher o que vai ser colocado ou não dentro da universidade. O que vocês estão fazendo são ataques, censura e tentando colocar na parede a universidade falando, ó, se você não fizer o que a gente quer, a gente vai cortar as verbas até você entrar em falência. É basicamente isso que o governo está fazendo. Então, pessoal, o que o ministro afirma, e ele afirmou isso mesmo falando, que as universidades que não querem melhorar o seu desempenho, ficam fazendo balbúrdia, segundo ele, terão as suas verbas cortadas. É isso que foi o recado dele. Basicamente, você não quer fazer o que o governo quer que você faça, você vai sofrer uma repressão até que você faça o que o governo faça. Eles estão ameaçando as instituições universitárias federais, estaduais, para que elas comecem a moldar a educação desse jeito que eles pretendem educar. O jeito que o professor tem a razão e acabou, e que a verdade absoluta está ali na frente, e vamos todo mundo abaixar a cabeça, usar a viseira de burro e continuar enxergando as coisas do jeito que o governo quer. Basicamente é isso, galera. Então nós temos um ataque sobre a área de humanas há uma semana e pouco. Agora nós temos ataques reais dentro de 3 instituições federais, com redução de custos, verbas, sei lá como foi, mas sei que foi de 30%. Então a censura, o ataque está começando. E a tendência é só aumentar, e por isso nós temos que fazer o nosso papel de educador e vir aqui alertar e falar, pessoal, a gente tem que se unir e fazer alguma coisa. Principalmente nós da área de humanas, que vamos ter ataques diretos frequentes. Beleza? Se isso não bastasse, galera, vamos analisar o corpo de ministros escolhidos pelo presidente Jair Bolsonaro. Esse corpo é basicamente estruturado pelas ideias do Olavo de Carvalho. Nós temos um ministro da Educação que não sabe direito o que é a educação e o que ela deve ser feita, ou como ela deve ser organizada. Nós temos um ministro da Economia que não liga para a maioria do cidadão, que em vez dele gerar empregos e se preocupar em gerar empregos para fazer gerar renda e assim fazer o bonde andar, está preocupado em fazer uma reforma da Previdência para tirar dos pobres, para cobrir o rombo lá em cima, sendo que o ideal era você oferecer trabalho, fazer gerar o mercado, igual o Lula fez com Minha Casa Minha Vida, tá? Por mais que você não goste do Lula, ele fez isso naquele período e deu certo. Nós temos a Damares, que nem precisa falar, né? O pé de goiabeira aí. E, cara, daí o corpo de deputados, a gente tem Alexandre Frota, tem Kim, tem, puxa, mamãe falei. Beleza, é necessário esse tipo de pessoa lá dentro para ter ideias contrárias. Mas nós temos um corpo eleito extremamente militarizado, com ideias conservadoras e liberais, que trazem grande risco à liberdade de expressão individual de cada um. Daí vão falar assim, mas e o Danilo Gentili lá, daí a galera não defende ele. Porra, lá é outra coisa, o cara pegou, passou um processo no saco, mandou de volta a correspondência lá para o Senado, ele não está respondendo exatamente pela piada que ele fez, galera, tem muita coisa envolvida e muita coisa aí por baixo dos panos, tá? Ele não levou aquela condenação e lógico que ele não vai ser preso, tá? A gente sabe disso, no máximo ele vai pagar um serviço aí para deixar a pena tudo certo ou pagar uma quantia em dinheiro, mas foi uma espécie de, poxa, alerta, né, cara? A liberdade de expressão tem limite, quando ela fere a liberdade individual do próximo ou traz determinados problemas, aí existe um limite. Pois bem, o que a gente tem que entender e a gente tem que começar a se organizar e colocar as coisas em prática. Pessoal, nós temos na verdade um desgoverno. O começo do governo Bolsonaro é uma catástrofe. A economia está indo por água abaixo, a Petrobras entrou em crise por causa de um comentário que o cara faz, que ela estava começando a se estabilizar e o cara fala uma merda,
para não arrumar encrenca com os caminhoneiros, que na verdade eu acho que o medo dele era não saber lidar com a greve. Então acabou com a bolsa econômica da Petrobras. Nós temos um presidente que não pensa no que ele fala, simplesmente sai falando. Então ele não vai ter nenhuma articulação política de qualidade dentro desse governo. Temos um governo que quer acabar com o comércio no Mercosul e investir em países como Estados Unidos e Europa, só que sequer não faz ideia de que só o comércio com a Argentina dá quase o total do comércio que faz com a Europa. Então a gente tem que dar valor aos nossos vizinhos, tem que dar valor ao Mercosul, tem que dar valor às alianças que foram formadas até o momento. Não pode sair assim fazendo o que ele bem entender. E como ele é cego, exatamente igual o Olavo de Carvalho é, a tendência é essa. E como as coisas vão começar a andar para trás, principalmente na educação, a parte econômica não sei como é que vai ficar, até o momento está sendo uma catástrofe. Nós temos que ter uma coisa na cabeça, nós temos que depender de nós mesmos. Porque se a gente for esperar, depender do governo fazer alguma medida para ajudar a população, nós estamos perdidos. E a tendência é essa, só afundar. Então a gente tem que se unir, tem que começar a tomar as medidas necessárias e se organizar, que nós conseguimos sobreviver aí mais 4 anos para que o barco não afunde e a gente continua levando aí essa tripulação. Eu acho que era isso que eu tinha que falar hoje aqui. Assim que eu ficar sabendo de mais notícias, eu vou vir, vou comentar, vou dar mais a minha ideia perante o assunto. Mas a questão da educação já foi clara. Nós vamos ter ataque, nós vamos ter censura, nós vamos ter restrições para que, no fim, as universidades sejam obrigadas a seguir o que o governo quer. Mas eu lembro que as instituições têm autonomia própria, o governo não pode mexer dentro da universidade, mas pode cortar as verbas, que é o que está acontecendo. E essa quebra de sistema democrático, escolhendo que pode não entrar dentro de uma universidade, escolhendo como funcionam as coisas, é bastante preocupante também. Beleza? Então fica aí o recado, não espere melhoras pelo governo, porque pelo jeito que está andando o barco a gente só vai continuar afundando. E vamos se unir, vamos continuar tocando o barco, fazendo a nossa parte, fazendo o melhor que nós podemos fazer, porque assim, se o barco está afundando, a gente tenta seguir em frente. Mas a gente tem que se unir e lutar contra esses erros aí. Seja em qualquer lugar, como eu já falei no outro vídeo, seja só manifestando aí no Twitter, Facebook, Brasília, no seu estado, na sua cidade, a gente não pode ficar quieto diante de tantas atrocidades. Repito, nós não podemos ficar quietos diante de tantas atrocidades. Beleza? Valeu, galera. Um forte abraço. Até a próxima. Falou e tchau!